Fala, meus queridos, tudo bom com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Vamos lá, dando continuidade agora na nossa aulinha de história, prosseguindo a partir da primeira que a gente teve, na aula passada, vocês já puderam assistir. Então vamos lá, nossa aulinha de história, 7º ano, professor Pedro Henrique, e vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente iniciou, que a gente está falando sobre as monarquias nacionais, Então tá aqui a nossa continuação hoje. A gente iniciou sobre as monarquias nacionais, tratando sobre a crise do sistema feudal, iniciando agora um sistema de monarquias, onde o poder não mais está situado nas mãos de um senhor feudal, mas sim agora na figura de um monarca, de um representante daquele conjunto de antigos feudos, não é verdade? Então, vamos lá. Vão surgindo as monarquias nacionais e elas vão surgindo nos mais diversos países gradativamente na Europa. E a primeira monarquia, e uma das principais que começam a surgir, é a monarquia inglesa. A monarquia inglesa que acontece aonde? Nos Estados Unidos? Não, mas sim na Inglaterra, beleza? Então vamos lá. A monarquia inglesa, ela é iniciada, o primeiro rei da monarquia inglesa é um rei que ele antigamente morava lá na Normandia, era um duque da Normandia, conhecido como Guilherme, o Conquistador, o cara que conquistava várias e várias terras, e ele foi nomeado para ser o rei da França, o rei da Inglaterra. Então, começa aí o governo de Guilherme I, que ele vai ser conhecido agora como Guilherme I, e ele começa agora a fazer o que a maioria dos monarcas passaram a fazer, que é centralizar o poder e transferir... Perdão, gente, caiu aqui o microfone. Então vamos lá, ele começa a centralizar o poder e aprimorar o sistema de cobrança de impostos. Beleza, como era que acontecia? Antigamente, o senhor feudal, ele tinha o seu próprio sistema de cobrança de impostos dentro do seu próprio feudo, não é verdade? Então, ele cobrava lá tal qual a sua realidade, a sua moeda, a sua quantidade de pessoas, a sua estratificação social. Beleza, mas com o sistema de monarquias tudo isso muda. Então o rei agora ele passa a aprimorar esse sistema de cobrança de impostos. Muitas mudanças vão ocorrer e também as pessoas que antes eram fiéis ao senhor feudal, elas passam agora a fazer o quê? A ter que jurar fidelidade ao monarca. Então o rei agora, a ideia é que ele tenha a fidelidade das pessoas que antigamente eram fiéis ao senhor feudal. Beleza? Então o primeiro monarca, rei Guilherme I. Só que o tempo vai passando, as coisas vão mudando e uma série de monarcas vão sendo sucedidos na Inglaterra. E um desses reis que vão surgindo com o passar do tempo é o rei Henrique II, que ele começa a instituir agora um novo sistema de regência da sociedade. Começa agora a surgir um novo sistema de leis. E essas leis na Inglaterra que vão surgindo são conhecidas como Common Law. É uma expressão no inglês, que traduzindo vai significar o sistema de leis unificado, que é um sistema de leis que ele agora passa a reger a nova sociedade inglesa lá na Inglaterra. Beleza, então esse sistema de leis unificados, um sistema de leis agora que está determinado para reger a sociedade da Inglaterra, ele passa a prevalecer e é a marca do governo do rei Henrique II. Só que outros reis vão surgindo com o passar do tempo, vão sucedendo os anteriores, e chega um rei aí que ele é um cara que ele é muito marcante, justamente porque ele vai ceder à nobreza feudal. Porque beleza, os senhores feudais eles foram derrotados na guerra, na verdade, nas disputas, nas pressões, os senhores feudais acabaram cedendo involuntariamente, porque eles não queriam ceder à vontade dos monarcas, que a nobreza queria colocar os monarcas, os senhores feudais não conseguiram reprimir essa força. Mas eles não pararam por aí, eles começaram a atacar de outras formas. Então começaram a colocar pressões, e o rei João Sem Terra foi o rei que sofreu com mais fervorosidade essa pressão, que era a pressão pela nobreza feudal, que teve que assinar a Magna Carta, que era uma espécie de proteção à população. Então a Magna Carta ela vem aí para assegurar que as pessoas de mais baixas condições, mais vulneráveis, ela tenham também direitos e precisam também ser protegidas e amparadas socialmente.
Então o rei João Sem Terra, ele teve que aderir e assinar essa Magna Carta, beleza? Então vem aí também no governo do rei João Sem Terra a formação do Grande Conselho. O que é o Grande Conselho? É agora uma influência, digamos assim, em termos atuais, parlamentar, do alto clero e da nobreza agora nas atitudes reais. Se o rei tinha um certo poder assim muito elevado, agora era menor, porque agora tem uma espécie de parlamento agora para regular as atitudes reais também. E que era composta pela nobreza e o alto clero. Claro que nessa época ainda não tinha era muito difícil de uma pessoa sair da classe proletária para subir e fazer parte também desse grande conselho. Era muito difícil. Então, o grande conselho aí principalmente formado pelo alto clero e pela nobreza, beleza? Então, vamos lá. O grande conselho é o que a gente conhece hoje como um parlamento, né? Uma câmara parlamentar. No Brasil a gente tem o que? A Câmara dos Deputados e tem o Senado também. Então é o que seria o grande conselho nessa época, beleza? Então a gente trabalhou aí acerca da Inglaterra. Só que não tinha somente a Inglaterra. Outros lugares também foram surgindo as monarquias nacionais. E uma delas aqui é o território conhecido hoje como a França, beleza? Então vamos lá, as origens da França. Século XIII, ele começa no século X o processo de unificação na França, beleza, mas ele só vai se consolidar no século XIII através do rei Filipe II, que ele é elevado ao trono, é o rei da França e passa aí agora a ter uma nova sociedade, a da França, que antigamente era o quê? Um conjunto de vários e vários feudos, não é verdade? Então, beleza. Então as pessoas, elas passaram a dizer, porque elas tinham claro que jurar fidelidade ao rei, né? Então passaram a dizer, eu não sou mais fiel a um senhor feudal, a um território feudal, a um feudo. Eu sou uma pessoa francesa, eu sou francês, eu sou nacionalista. Começou a surgir uma espécie de nacionalismo, né? Que é esse orgulho à pátria. Então as pessoas elas estavam se afirmando franceses com muito e muito orgulho. Então isso foi acontecendo com o passar do tempo, né? Então, sobretudo na Guerra dos 100 Anos, que foi uma guerra travada entre a França e a Inglaterra, justamente por disputas territoriais. Foi nesse momento aí da Guerra dos 100 Anos que aconteceu um forte sentimento de nacionalismo. E tem até a figura que é interessante a gente citar, que é de uma mulher chamada Joana d'Arc, né, que hoje é considerada uma santa, é canonizada inclusive, uma santa lá da França, né, que ela era uma mulher que guerreou na Guerra dos 100 Anos, e ela dizia que era uma pessoa enviada por Deus para salvar a França. Então, ela foi capturada, né, porque justamente nessa época, vocês lembram que a gente trabalhou sobre a Inquisição, e ela foi capturada pela Inglaterra, infelizmente ela foi capturada pela Inglaterra, e foi condenada, acusada de heresia, e foi queimada viva na fogueira, né? Então, é importante citar essa figura de Joana d'Arc também, beleza? Então, é o surgimento aí das monarquias nacionais, e aí o surgimento da França, beleza? Então, vem aí a Reconquista Cristã, e a Inquisição Espanhola, que acontece na Inglaterra? Não. Na França? Também não. Mas sim na Espanha agora. Beleza? Então vamos lá. A Reconquista Cristã e a Inquisição Espanhola. Aí você disse, por que Reconquista? Por que esse sentimento de Reconquista e não a Conquista Espanhola? Vocês lembram que no início do nosso módulo a gente trabalhou com o mundo árabe muçulmano, a expansão dos seguidores, a expansão da cultura muçulmana, justamente por conta da conquista de novos territórios liderados pelo profeta Maomé. Vocês lembram disso, não lembram? Beleza, a gente trabalhou isso. Então, quando estava na região da Espanha, na região onde hoje é a Espanha, esse lugar estava, desde o ano 711, dominado pelos árabes. E os árabes eles estavam lá dominando desde esse período até os séculos do surgimento das monarquias nacionais. Então, o que é que acontece? Essa região da Península Ibérica é dominada pelos árabes e começa então aí uma guerra de reconquista, né? Que é os cristãos reivindicando essa terra como dos cristãos e não dos árabes. Beleza? Então aqui, ó, reconquista cristã que vem surgir aí do século XV, a partir do ano de 1492, quando os muçulmanos eles perderam o domínio do reino de Granada. Então, beleza, os muçulmanos eles dominavam grande parte do território espanhol.
Só que os cristãos, eles passam a se unir para afastar esses povos árabes e muçulmanos de lá, da região de onde hoje é a Espanha. Então, tudo isso só se consolidou quando a cidade de Granada, que é uma cidade lá da Espanha, que é um lugar lá da Espanha, ela foi descolonizada pelos árabes, justamente por conta da expulsão deles pelos católicos, pelos cristãos, beleza? Então, a monarquia inglesa, que era, no caso, a união de Dom Fernando II e a Rainha Isabel, que eram os dois, que eram casados, um casal de reis que eram casados, em união com o Papa Sixto IV, eles se uniram para expulsar os muçulmanos, e não somente os muçulmanos. Então, eles decidem expulsar os muçulmanos e os judeus e os novos cristãos, né, que eram os judeus convertidos ao cristianismo, mas que não estavam ainda muito consolidados. Então, eles se reúnem para expulsar todas essas pessoas e proibi-las de praticar suas crenças, que não fosse, a não ser que elas fossem cristãs e católicas. Então, eles expulsam as pessoas dessa região da Espanha e, sobretudo, só se consolida quando a região de Granada é desocupada, que era onde estava a principal localidade do reino muçulmano. Então, somado-se a isso, em outros países já estava consolidado, mas chega agora na Espanha o Tribunal do Santo Ofício, mais conhecido como Inquisição, que passa a ser a chamada Inquisição Espanhola. Vocês lembram, né? Como é que funcionava o Tribunal da Inquisição? Então, o Tribunal da Inquisição, ele vinha para quê? Para condenar as práticas conhecidas como heresias, interpretadas como heresias, né? De agressões à crença cristã, não é verdade? Então, a Igreja Católica, ela condenava várias práticas. Então, para uma pessoa ser condenada, investigada, bastava uma simples denúncia anônima e nem prova teria que ter. Bastava a convicção dos inquisidores, que eram os caras que julgavam. Então, a pessoa que era condenada, dificilmente ela era absolvida. Ela acontecia várias formas de punição que variava de acordo com a gravidade, né? Então, as pessoas poderiam ser o quê? Condenadas, muitas vezes, à pena de morte. Então, os reis, por exemplo, aproveitaram a oportunidade para fazer denúncias anônimas sobre os senhores feudais, que eram grandes inimigos. E os senhores feudais caíram muitas vezes nessa armadilha. Foi o que enfraqueceu mais ainda o regime feudal. Tanto é que a sociedade espanhola, francesa e inglesa, elas existem até hoje e agora são das maiores potências que existem, não é verdade? Então, isso vai acontecendo na Europa, na verdade. A Europa ela vai progredindo em relação ao aumento das monarquias nacionais, só que chega um tempo, no século XIV, que ela começa a entrar em crise, galera. Ela entra em crise, porque vem uma série de doenças, de fome, de miséria, de revoltas e instabilidades políticas. Então, tudo começa a desandar na Europa. Os países eles começam a ser assolados por doenças, doenças contagiosas, pela fome, uma coisa que vai ocasionando a outra. Então, por exemplo, a Europa passou a sofrer agora vários períodos de secas prolongadas. Secas prolongadas é igual a desabastecimento de água. Desabastecimento de água, sede, as pessoas vão tendo uma péssima qualidade de vida, muita gente morrendo. Então, seca prolongada é igual a menos alimentos, não é verdade? Menos alimentos porque é impossível produzir sem ter água para irrigação. E se não tem alimento, tem fome, né? As pessoas passam agora a morrer várias pessoas de fome. Beleza? Outra coisa que marcou bastante o século XV, durante várias décadas, foi o surto de peste negra. A peste negra que ela assolou vários países da Europa, matando no final dela aproximadamente 25 milhões de mortos. Matando 25 milhões de pessoas. Tiveram 25 milhões de mortos. Então, se 25 milhões de pessoas morrem na Europa, sobretudo nessa época, que a quantidade de pessoas era muito inferior à que a gente tem hoje no mundo, se morrer esse tanto de pessoas, significa que falta mão de obra, vai faltar mão de obra para a produção de alimentos. Então, isso também contribui para a baixa qualidade de vida das pessoas e também mais e mais mortos de fome. Pra vocês terem uma ideia, foi praticamente 3 vezes mais pessoas mortas do que na Primeira Guerra Mundial, só para você ter uma ideia da dimensão desse desastre. Então, queda na produção agrícola porque falta mão de obra, não é verdade? Então, quanto menos produção agrícola,
maior será a disputa por alimentos. É o que vai ocasionar aí, muitas revoltas e levantes camponeses, porque as pessoas elas estão morrendo de fome, estão passando muita fome. E o governante, claro, ele vai racionar e dar pouquíssimo alimentos para essas pessoas. A distribuição de alimentos vai ser muito ínfima, muito pequena. Dessa forma, a qualidade de vida das pessoas vai diminuir, as pessoas têm que alimentar seus filhos, suas esposas e tudo mais, então começam aí várias e várias revoltas no decorrer da Europa. Então, a gente finaliza esse assunto das monarquias nacionais justamente com essa questão da crise da Europa. E a gente vai prosseguindo nos demais conteúdos que vem por aí. Beleza, galera? Valeu, até a próxima e vamos resolvendo as atividades do capítulo. Beleza, galera? Então, peguem a atividade do capítulo 2, capítulo 3, confere o que é que falta e vai respondendo. Beleza? Valeu, logo estaremos no plantão de dúvida.